Fala, meu querido irmão, minha querida irmã, mais um programa Fortes na Fé, falando da beleza, da vocação, do chamado de Deus, da história, da missão de cada missionário redentorista. E a gente assim vai revelando o grande dom de Deus que é chamar e é a gente responder. E se você quiser conhecer as histórias já contadas aqui através dos missionários redentoristas, acesse youtube.com/redentoristas. E eu agradeço o seu carinho, a sua amizade, a sua presença, o seu apoio. Você sabe que cada dia nós estamos aqui conversando com os missionários e hoje vamos conversar com um grande missionário redentorista que tem o dom de ser formador. É ele, o irmão Cláudio Aparecido Teixeira. Cláudio, que prazer tê-lo aqui, Cláudio. Prazer é todo meu, Viveiros. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar e partilhar com você e com aqueles que estão nos ouvindo, né? A nossa história de vida, vocacional e, enfim. E missão. E missão. Ô, Cláudio, você tem o dom de... Você já foi... Claro que eu vou fazer essas perguntas depois, daqui a pouco, você vai contando para nós. Mas do seu tempo de missão, grande parte você foi formador. Grande parte, sim. Fui formador, trabalhei no secretariado vocacional, né? Trabalhei em várias casas de formação nossa, né? Lá no Seminário São Geraldo, em Sorocaba. Um ano no Putim, quando era no Putinho ainda, né? Depois lá em Campinas. Aqui no Seminário Santo Afonso também. Então, vários anos trabalhando aí nesta pastoral, né? Da formação redentorista. Exato. Dizem que os melhores... Não sei se são os melhores. Diz que os melhores são escolhidos para ser formadores. Porque eles formam pela palavra, pela formação e principalmente formam pelo testemunho. Então você está bem classificado, viu? Eu sei que é pelo testemunho, pela oração, pela vivência, enfim, um punhado de coisas, né? Que você também sabe disso, você trabalhou vários anos na formação, agora na missão, e eu também fiquei um ano na missão, né? Quando eu comecei a gostar da missão, voltei para a formação. Ô, benção. Mas, ô, Cláudio, voltando um pouquinho lá da origem, né? Sua família, você é natural de que cidade? E eu sou natural da cidade de Tomazina, no estado do Paraná. Paranaense? É. Quando estava completando ali 11 anos, meus pais mudaram-se para São José dos Campos, onde estão atualmente, né? E depois de 3 anos vindo para São José, logo eu entrei em contato com os redentoristas, né? Com o secretariado vocacional e acabei fazendo todo o processo e de lá até hoje estou na congregação, né? Que bênção. Tempo de formação no seminário, enfim. Quantos irmãos você tem? Tenho mais 3 irmãos, uma irmã e 2 irmãos. 2 irmãos. Então, lá em São José dos Campos. São José dos Campos. Aproveite e manda um abraço para sua família. A gente manda um abraço para minha mãe e meu pai, ontem estava lá com eles, né? Ontem? Ontem. Ok. Para os meus irmãos também, meu irmão que mora em Jacareí, minha irmã também, né? Enfim, é a família e é da família que nasce também as vocações, né? As vocações. Então a gente sempre fala isso, né? Da família que nasce também as outras vocações, a vida religiosa, a vida sacerdotal, a vida matrimonial, a vida leiga missionária em nossa igreja, né? Se a família está bem, com certeza vai surgir novas vocações. De hoje em dia também surge, é claro, né? Mas de uma maneira assim mais, digamos, diferente daquilo que era antes, né? A sociedade muda, né? E se a sua família estava lá em Tomazina, no Paraná, e veio para São José dos Campos, e foi aqui em São José dos Campos que você tomou a decisão de ser um missionário, como é que você foi conhecendo os missionários? Foi vindo em Aparecida, foi ouvindo rádio, TV, como é que foi? Viveiros, o irmão Viveiros, né? Eu conheci a congregação a partir da Rádio Aparecida. Ouvindo lá a propaganda vocacional, né? E aquele programa antigo que tem até hoje na rádio, inclusive é eu que faço, Você Também é Chamado, né? Você Também é Chamado. Eu ouvia aquele programa todos os dias e gostava. No final passava lá o endereço, né? Exatamente. Eu lembro que eu, assim, levei 3 vezes para poder anotar o endereço, porque passava muito rápido, né? Então, aí depois anotei, mandei carta e a gente passou a ser acompanhado pelo secretariado, depois os encontros vocacionais, né, de costume, e assim se foi, a convivência. Como que Deus vai trabalhando, né, Cláudio? Deus tem um plano para cada um de nós, né? E lá no Paraná, né, meus pais, lá na roça, zona rural, né? Sempre às 3 horas, seja lá no meio do cafezal ou outro lugar, sempre aquele momento de oração, né? Rádio. A consagração Nossa Senhora com o padre Vitor Coelho de Almeida, né?
Não o conhecia ele pessoalmente, né? Mas a gente sabe do testemunho que ele foi. Ele também é um grande promotor vocacional, Sim, né? com certeza. Trouxe muitos jovens adolescentes para o seminário, né? Eram chamados coelhinhos. Eram chamados coelhinhos, né? Exato. Então, quer dizer, ele foi esse grande propagador de Nossa Senhora, mas também da vocação de ser missionário redentorista, né? Acho que ele serve de exemplo e testemunho para cada um de nós até hoje, né? E para muitas pessoas que ainda têm ele como exemplo Exato. E são devotos dele, né? Com certeza. O Cláudio, quantos anos de vida consagrada? 22 anos. 22 anos? Isso. Você entrou criança? Não sei se era bem criança, né? Mas a gente entrou bem um pouco mais novo, assim, né? Com quase 17 anos, né? 17 anos. No antigo seminário que era aqui no Putim, Seminário São Geraldo, né? E lembrando que é através dos encontros vocacionais que a gente vai percebendo que há duas maneiras de ser redentorista, né? Como padre, missionário redentorista, e como religioso, irmão missionário redentorista, né? Eu fui perceber que tinha irmão na congregação a partir dos encontros vocacionais, né? A gente ouvia falar, mas não tinha o contato, né? E nos encontros vocacionais eu percebi que lá estava o irmão Manuel na época, que está em Araraquara hoje. Exato. O irmão João Carlos, que já é falecido. Que Deus o tenha. E o padre Carrilho, que hoje mora lá em Bom Jesus da Lapa, né? Eles eram os promotores vocacionais. Aí fui perceber, bom, aqui tem duas maneiras, né? E acabei discernindo a minha vocação para ser redentorista como irmão, né? E sou feliz, contente com a vocação redentorista como irmão e procuro sempre ajudar aqueles que também querem ser irmãos, serem padres na congregação, né? Acho que é uma maneira da gente estar feliz com a gente mesmo, mas também fazer com que o outro se sinta feliz, né? Vivendo bem a sua vocação, seja ela qual for, né? Hoje é muito mais fácil, né, Cláudio? Hoje você vê aí a programação da TV Aparecida, Rádio Aparecida, você vê o irmão, você vê hoje o irmão Alan, você vê o irmão Orlando, o irmão Ian, o irmão Marco Lucas, tantos irmãos aí falando, evangelizando. Você vai na missão, você tem o irmão Ernesto, você tem o irmão Toninho, tem vários irmãos em vários lugares, né? Exato. Cláudio, quais foram assim os seus trabalhos? Você já falou de certa forma já um pouco, né? Trabalho de formador, trabalho de missão. Mas fale um pouco dos seus trabalhos na congregação durante esses 22 anos de vida consagrada. Sim, eu me lembro que mesmo antes de professar, né, na congregação os primeiros votos, que foi lá em Tietê, em 2003, né, inclusive tem até umas fotos aqui que eu trouxe, né? A foto aqui da primeira profissão religiosa era o padre, como é que chama o padre? Padre Luiz Rodrigues Batista, que era o provincial, né? Então, daí lá eu fiz a minha primeira profissão religiosa, né? E a gente vai, assim, depois, né? Isso aqui são seus pais, Cláudio? São meus pais, mostra pra nós, lá, mostra aí. Isso aqui já é na profissão minha perpétua, né? Isso. Onde eu fiz a profissão perpétua, né? E é interessante a gente perceber aí a presença da família, né? Sim, como eu falava antes para você e você também falou, né? E a gente vai caminhando, né? Mas, assim, a maior parte do tempo de vida consagrada minha até hoje foi o trabalho exatamente da formação, como você falou antes, né? De 2006 até 2009, eu estava no secretariado vocacional. Aí 2010, eu fui para Tietê, né? Fiquei um ano na equipe missionária. Eu lembro que a gente trabalhou com vários missionários hoje já falecidos, né? Padre Libardi, Padre Mauro Matiasi, Padre Renato Savassa e uns outros dois que já faleceram, que eu não me lembro o nome agora, né? Me lembro que eu fui até com medo porque, né, um trabalho bastante exigente na missão, né, com tudo aquilo lá, grandes missionários, e lá vai a gente, né? Aí chega no final do ano... Até porque não era tão comum o irmão trabalhar na missão naquele tempo, também tem essa Hoje questão, é mais... né? Hoje é mais comum, Sim. É mais, esse trabalho já é mais fácil, digamos assim, né? Mas naquele tempo, há uns 10 anos atrás ou mais, não era muito comum, né, o trabalho dos irmãos na missão, né? E lá tinha aqueles grandes missionários, né? Trabalhei com eles, perdi o medo, como se diz, né? E assim se foi.
Aí chegou em 2011, 2010 para 2011, na época o padre Sebastião Fernandes, que hoje trabalha lá em Monjolo, em Minas Gerais, né? Era do Conselho Provincial. Ele senta comigo dizendo que precisava de alguém para vir para o Seminário São Geraldo como formador, né? Até brincava agora que eu comecei a gostar da missão, né? Vocês, né, estão pedindo esse trabalho de novo. Então, peguei e vim, né? E de 2011 até hoje... Você não deixou? Não deixei, né? E é claro que a gente está retornando novamente pela segunda vez no Secretariado Vocacional, nesse intuito de estar acompanhando o jovem, o adolescente que aspira essa vida religiosa nossa, né? Através de encontros, convivências e etc, bastante coisa, né? Aí também tem algo assim interessante que da primeira vez que eu trabalhei na pastoral vocacional tinha uma maneira de ser, né? Era através de cartas, né? Isso. Eu lembro que eu ia lá no correio buscar as cartas, era bastante. Eram muitas cartas. Muitas. Hoje não, hoje chega tudo através do portal A12, né? Sim. E então, quer dizer... Tudo eletrônico. Tudo eletrônico, tudo informatizado, então muita coisa mudou, né? Mas a essência, que é a vocação, que é o jovem, que é o adolescente... É o mesmo, com uma roupagem diferente, talvez, né? Ô, Cláudio, você tem algum hobby? Olha, hobby sim, digamos, até que tem alguns, né? Mas nas minhas horas vagas, né? Eu gosto, assim, por exemplo, de cuidar de uma planta. Lá em Sorocaba eu tinha mais tempo para isso, né? Apesar de ser o formador direto com os meninos, né? Mas a gente sempre tinha aquele momento ali de trabalho com eles, ali tá mexendo com as plantas do jardim, né, na horta, essas coisas assim. Eu vejo isso como hobby também, né? E às vezes hobby. E quando eu estou em casa, né, eu procuro também cuidar às vezes daqueles animais que tá lá né? Minha mãe cuida tem lá o seu quintal, a criação de animais, né? Você criava galinha? E gosto de estar cuidando, frango, galinha, essas coisas assim. Então isso eu vejo como hobby também, né? E além de outras coisas, de sair, às vezes, quando pode, assim, também, né? Acho que isso é importante na vida de qualquer pessoa, né? Então, tem uma foto aqui que eu tirei com o nosso superior geral, quando ele era juniorista também, que nós moramos junto lá no Afonciano, né? A gente foi fazer um passeio em Socorro, né? Passeio de junioristas lá, a gente juntos tiramos essa foto com esse cabritinho aqui, né? Interessante. O padre Rogério Gomes, Padre Roberto, que está aqui, e o ex-irmão Ailton, que está mais assim escondido, né? Então, nem sei se é uma foto pequena, né? Mas a gente está ali nesse sentido de perceber também a presença de Deus nos animais, né? Que se faz presente também na obra da criação. Na natureza, a obra da criação, né? Então, isso me chama sempre a minha atenção, né? De estar mexendo ali com a natureza, né? Então, acho que isso é importante. E até serve de uma pequena terapia para a gente fugir um pouco da rotina, para fazer outras coisas diferentes, né? Que faz parte também. Que coisa boa. Agora, quando a gente escolhe, eu quero ser missionário redentorista, e quando a gente entra nesse processo de formação, a gente tem alguma referência. Uma grande referência para nós, irmãos, é São Geraldo Magela, que foi, na verdade, o primeiro santo redentorista, porque São Geraldo morreu com 29 anos, e Santo Afonso morreu com 91, então bem depois. São Geraldo morreu primeiro, então o primeiro santo redentorista que morre é São Geraldo. Canonizado é Santo Afonso, mas o santo São Geraldo. E que é muito conhecido, né? E que é mais conhecido que Santo Afonso. Em que São Geraldo te inspira? Em que Santo Afonso, nosso fundador, te inspira? Olha, Santo Afonso me inspira na sua audácia missionária, né? Ele funda a congregação, aquele ardor missionário que Santo Afonso teve, né? Em todo sentido, de escritor, aquele grande homem intelectual, digamos assim, em Nápoles, né? Então isso me inspira bastante. Mas me inspira bastante a minha vida de São Geraldo Magela, né? A vida dedicada totalmente a Deus, na pessoa dos irmãos, né? Mas a sua humildade, também a sua franqueza de vida, né? Do acolhimento, de ser uma pessoa solidária, de ser uma pessoa que esteve sempre ali ajudando as pessoas, né? Nas pequenas coisas, né? Não é nas grandes coisas, né? Que São Geraldo se santificou. No acolhimento das pessoas que vinham até a portaria do convento pedir comida, né? Interessante que antes dele dar ali o pão material,
mas ele também ensinava as pessoas a rezar, falava da palavra de Deus, a catequese, o acolhimento, né? Então não ficava somente assim no sentido, vou matar a fome daquela pessoa com pão material, digamos, a comida, né? Mas a questão da oração, da catequese, da meditação da palavra de Deus, o acolhimento e assim por diante, né? Então isso me inspira bastante, né? E Santo Afonso, como eu falei, a sua audácia missionária, esse grande homem que foi e é até hoje, né? Para a igreja, doutor da igreja. São Geraldo, a sua humildade, a sua franqueza, a sua vida humilde, né? Mas, ao mesmo tempo, uma vida sempre doada a serviço dos irmãos e das irmãs, principalmente daqueles e daquelas que foram e é até hoje os mais pobres, os marginalizados da nossa sociedade, né? Queira Deus que nós pudéssemos fazer a mesma coisa nos dias de hoje, né? Inclusive, Cláudio, conta-se a história que no início, muita gente vinha na portaria do convento para pedir comida a São Geraldo. Exato. Que ele era o cozinheiro, ele era o porteiro. Mas depois de algum tempo, alguns vinham para ouvir São Geraldo falar de Deus. E São Geraldo tinha o dom de falar do grande amor de Deus. E é interessante, né, a gente falar sobre a vida de Santo Afonso, que foi fundador, tudo mais, né? Mas também da vida de São Geraldo, né? Que você está dizendo aí, né? Até hoje lá ainda existe, parece-me, o padre que falava lá, o lugar onde São Geraldo sentava para distribuir a comida, mas também falar da palavra de Deus, da oração e tudo mais, né? Tempo de frio, né? Fazia lá a fogueira para esquentar, mas ao mesmo tempo também para estar, nos dias de hoje, né? No sentido assim, de evangelizar, de acolher as pessoas, né? Isso está lá até hoje, na portaria lá de Mater Domini, né? Mater Domini. Minas Gerais. Inclusive... Minas Gerais não, aliás, Minas Gerais é Curvelo, né? Mater Domini é sul da Itália. Sul da Itália, exatamente. Me veio na cabeça Curvelo. Inclusive, conta-se essa história. Certa vez o São Geraldo chegaram muitos pobres, né? Ele foi à despensa, pegou o pão da comunidade e distribuiu para os pobres. Aí chega um confrade e dá uma bronca de São Geraldo. E agora, tá vendo? Os confrades vão chegar agora para tomar café. E cadê o pão para os confrades? São Geraldo teria dito assim, meu caro, se Deus cuida da natureza, se Deus cuida das aves, você acha que Deus vai descuidar de você, de nós que somos missionários? Como que... Aí o cara, mas vai lá na despensa ver se tem pão, o que nós vamos comer? Vai lá conferir, vai lá que tem. Eu acabei de ver. Aí o cara vai lá, tava cheio de pão. Quer dizer, é um dos milagres de São Geraldo, logo naquele tempo, né? Interessante tudo isso, a história, né? Além de tantas outras histórias, né? São Geraldo, padroeiro das mães parturientes, né? Das crianças, né? Podemos dizer também da juventude, né? Da juventude. Que morreu jovem, e, enfim, né? E é exemplo para todos nós, redentoristas, né? Padres, irmãos e aqueles que almejam seguir essa nossa espiritualidade, a nossa história, o nosso carisma e tudo mais, né? Acho que isso é muito interessante. São Geraldo dizia, de um lado está Jesus na cruz, do outro lado eu quero estar crucificado. Por isso ele fez tanta penitência que morreu com 29 anos, né? É um modelo para todos nós. E é o santo redentorista mais invocado, mais conhecido. Cláudio, se os jovens estão lá acompanhando, vendo essa prosa, essa conversa nossa, falando da sua vocação, da sua missão tão bonita de formador, se um jovem acompanhando e deseja, quero ser missionário redentorista, quero ser um irmão redentorista, o que ele precisa fazer? Olha, primeiramente, né, como se diz, né, é ver os bons exemplos de bons missionários, que talvez ele escuta, vê pela rádio, pela TV, né, Aparecida, né, conhecendo, né. Saber um pouco da história da nossa congregação, claro que talvez ele não saiba naquele momento, mas a partir do momento que ele entra em contato com a gente procura dar todas as informações possíveis, né? Então é entrar lá no portal a12.com/vocacional, fazer a sua inscrição e mandar para nós, né? Que a gente, com muito carinho, com muita alegria, com muito entusiasmo, a gente acolhe. Eu faço questão de acolher cada um, né? Quando eu estou no telefone, eu pego, ligo e converso. O primeiro contato que eu tenho com o rapaz, com o adolescente, é pelo telefone, né? Talvez aquele modo mais antigo, mas que vale muito até hoje, Esse né? contato pessoal, né, contato pessoal, né? Um contato assim pessoal primeiro, perguntar para ele, né? Tudo aquilo qual o seu sentimento, né? De ter entrado em contato com a gente, já conhecia e tudo mais, né? Parece que aquela frieza
parece que naquele momento acaba, né? Então ele começa a conversar, falar da sua família, da sua vocação. Criar uma certa afinidade. Cria uma certa afinidade, né? Então eu procuro fazer sempre isso, sabe? Além de estar mandando aquela primeira carta, né? Os primeiros contatos, aqueles CVRs, né? As atividades, mas primeiramente a gente procura ligar e conversar. Eu acho que isso é muito bom. Quando você fala CVR, Curso Vocacional Redentorista. Exato. Mas isso é depois ainda... Online, isso é feito online. Né? Mas só que é depois ainda da primeira carta e tudo mais, né? E que alguns às vezes têm dificuldade, né? A gente procura, veja que se consegue fazer e tudo mais e a gente ajuda nesse sentido de ajudar ele a perceber, né, que aquilo ali também faz parte do processo, né? Agora, ninguém entra, escreve e já entra. Tem um processo. Quanto tempo mais ou menos demora? Né? Ao menos 1 ano de acompanhamento. Ao menos 1 ano? Ao menos 1 ano, né? E ao menos também que se faça pelo menos um encontro vocacional. Se exige 2, né? Mas às vezes o rapaz, o adolescente, o jovem, às vezes não consegue participar de 2 encontros, né? Questão financeira, que hoje, questão de distância, né? Então, tudo isso. Então, se você pode, pelo menos, fazer um encontro, mais o retiro, né? Já se torna mais fácil o seu processo de ingresso no seminário. Para ele, né, nos conhecer e para vocês conhecê-lo também. Para a gente conhecê-lo, exatamente, né? Porque, por exemplo, quando a gente quer algo assim para a vida, a gente tem que conhecer primeiro, né? Claro. Ninguém vai na casa do outro sem conhecer um pouco, né? Então, o encontro vocacional, o retiro, as visitas que nós fazemos nas casas das famílias, né? Tudo isso faz parte do acompanhamento, né? E eu com o Padre Rob, esse ano, a gente está visitando bem nossos vocacionados, né? Já visitamos vários, né? Tem gente que a família acolhe, né? A família acolhe muito bem a gente, né? Que bom. E ali, esses dias a gente visitou um em Marmelópolis. Um rapazinho lá chamado Fábio, o nome dele, né? E a gente andou naquela serra, vai serra, desce serra e não chegava, né? Então eu moro bem lá embaixo, numa casa lá embaixo, né? E a gente foi muito bem acolhido lá, né? Então a gente vê também que a família faz parte desse processo do adolescente, do jovem, para descobrir bem a sua vocação, né? Então o processo é esse, né? Pelo menos um encontro vocacional, aqueles que podem, o retiro vocacional, e depois vem os outros processos que o estágio vocacional, o estágio no começo do ano, sempre de cada ano, e assim se vai, né? O Cláudio, você falando em Marmelópolis, eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para o João Ferreira, lá em Marmelópolis. Ele trabalha lá, todo final de semana ele vem para Aparecida. Vem vender essas coisas aí, de água, essas coisas de sorvete. E eu encontrei com ele e falei assim, irmão Viveiro, manda um abraço para mim lá em Marmelópolis. João Ferreira, abraço para você. Ô Cláudio, muito obrigado por esse testemunho, pelo seu trabalho de formador, seu trabalho vocacional, de promotor vocacional e a sua presença missionária redentorista tão significativa para todos nós. Que Deus continue abençoando a sua missão. Que Deus continue abençoando a nossa missão, né? Sua missão também, que você já foi promotor vocacional 2 vezes. 2 vezes, formador, missionário. Trabalhou em santuário, eu só não trabalhei ainda no santuário direto, viu? É bom, viu? Mas quando puder, vai trabalhar na Basílica. Faz parte também do nosso trabalho, né? De nossa missão, na missão popular, a gente já a gente já conhece, né? Então, quer dizer, o trabalho redentorista é diversificado, desde trabalhar nos meios de comunicação, mas também trabalhar naqueles lugares assim, mais, talvez, escondido, mais, né? Que muitos de nós também trabalhamos, né? Muitos padres, muitos irmãos, né, que às vezes você não conhece, mas que está ali lá, trabalhando, né, e acolhendo o povo de Deus, né, naquilo que faz sempre, né. E o jovem que nos acompanha neste momento, né, que entre em contato conosco, né, faça a sua inscrição vocacional, né, lá no site a12.com/vocacional, né? Legal. Lá faz sua inscrição e entra em contato com a gente, com certeza a gente vai acolher você com alegria, né? Um detalhe interessante também, Viveiros, é que aqui em São Paulo, em Aparecida, a gente não acaba sendo, assim como diz, agentes vocacionais, promotores vocacionais só da nossa região, da província Nossa Senhora Aparecida, mas de toda a parte do Brasil, né? Brasília, Curitiba. E quem acompanha esse programa pode escrever de qualquer parte do Brasil. Exatamente. Então isso é interessante. A gente acaba enviando para os outros redentoristas, promotores do Brasil inteiro, vocações, né? Isso é muito interessante. E vale a pena ser redentorista, né? Independente se vai ser padre, vai ser irmão, o importante
é ser redentorista, o Missionário. importante é a missão, o importante é a gente valorizar tudo isso e fazer com que realmente a copiosa redenção de Jesus ela aconteça todos os dias em nossa vida, né? Obrigado, Cláudio. Meu querido, então se você quer uma informação do irmão Cláudio, do Padre Robson, pode acessar a12.com/vocacional, tá bem? E se você deseja assistir outros programas já apresentados aqui, você pode acessar youtube.com/redentoristas. Muito obrigado pela sua sintonia, obrigado pelo seu carinho conosco, obrigado pelo seu apoio, obrigado por você estar aí acompanhando e apoiando essa nossa missão, essa nossa vocação. Grande abraço para você, fiquem com Deus, fiquem na paz. E Cláudio, muito obrigado, que Deus continue nos abençoando. Muito obrigado, Viveiros, por mais esta oportunidade, que Deus abençoe todos nós, né? Abençoe também a você que vai ouvir, né, a gente, Amém. né?